Agora, irmãos, outra coisa que a gente precisa destacar aqui, primeira coisa, é que teve vários acordos e ele negou. Segundo, impossível entrar no espaço aéreo de um país da forma que os Estados Unidos entraram, eles estavam com mais de 100 aeronaves, foi poucos tiros, teve 40 baixas, né, no ataque. O helicóptero desceu na casa do Maduro, não deu tempo. Irmãos, houve um acordo interno de permissão para os Estados Unidos entrar. A Venezuela não lançou um míssil. A Venezuela simplesmente deu alguns tiros e os tiros não ofuscou em nada, não teve nenhum soldado americano, não teve nenhuma baixa de soldado americano. Isso não existe, irmãos. Para capturar Saddam Hussein, os Estados Unidos usaram 140 mil soldados. Quem lembra da captura de Saddam Hussein? Quem lembra da captura de Saddam Hussein? Foi 140 mil soldados. $140. E simplesmente os Estados Unidos, uma noite, 3 horas da manhã, em menos de 20 minutos, eles entram na casa do Maduro, pegam o Maduro, destrói o túmulo de Hugo Chávez. Aquilo ali foi para marcar mesmo. Aquilo ali foi para marcar. E aí eles destroem, segundo os Estados Unidos, né, forças do exército. E por que é estranho, irmãos? Porque quem fazia segurança de Maduro era o Grupo Wagner. E o Grupo Wagner é ligado à Rússia. Então, houve um acordo com a Rússia. Então, eles já estavam monitorando. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Se os Estados Unidos quiser prender qualquer pessoa no mundo, eles sabem onde a pessoa está. Você sabia disso? Eles sabem. Qualquer pessoa, eles conseguem descer dentro de uma casa. Eles conseguem entrar dentro de uma casa via Wi-Fi. Mas o que eu estou falando aqui, você precisa estudar para você não ver que é teoria. Via Wi-Fi, eles conseguem detectar quantas pessoas existem dentro de uma casa. É só você tem um documentário na Netflix da prisão de Osama Bin Laden. Se você não assistiu, assista. Como é que eles desceram em cima da casa onde Osama Bin Laden estava e como é que eles descobriram através de uma sombra de uma janela que era Bin Laden que estava dentro daquela casa. E veja que Osama Bin Laden foi preso antes de 2010. Não tinha o tanto de satélite de Elon Musk no espaço. Os satélites de Elon Musk no espaço são espiões do governo americano.
Então, veja. Não, foi 40 abaixo por causa dos mísseis que foram disparados. Então, veja bem, irmãos, é uma operação, presta atenção, a forma como ele foi capturado foi o governo venezuelano. Existe um acordo e é por isso que o governo Trump não vai tirar a vice-presidente de ser a presidente da Venezuela. Eles não vão mudar o governo, eles vão deixar apaziguar as coisas, vão tomar as petrolíferas e depois de apaziguado vai haver eleições na Venezuela e é o povo que vai decidir quem será o novo presidente, que será de direita. O Diego está dizendo que eles não conseguem entrar. Irmãos, presta atenção. A China, a Rússia e os Estados Unidos, infelizmente, as pessoas acham que existe oposição nisso. Eles trabalham juntos. E se você analisar, o acordo existe o acordo da entrega de Bashar al-Assad. Eu falei que a cabeça do Maduro, lá no podcast, eu falei assim, eu estou ao vivo aqui no podcast, eu acredito. O que eu falei? Eu falei o seguinte, os Estados Unidos vieram para cima da Venezuela depois do encontro pessoal entre Vladimir Putin e Donald Trump. Foi ali que os Estados Unidos vieram com as frotas para o Mar do Caribe. Então, quer dizer, a Venezuela entregou, a Rússia entregou, e a prova está na fala de Trump, que não vai parar de vender petróleo para a China e para a Rússia. Eu falei sobre isso, irmã Sandra. Teve um acordo, meu irmão. Foi o mesmo acordo que teve, veja, a primeira vez que eles tentaram derrubar Bashar al-Assad, a Rússia entrou com bombardeio, com jato, destruiu tudo. Na segunda, Bashar al-Assad pegou e foi embora para a Rússia. A Rússia não quis intervir na tomada da Síria. Como agora eles estão pedindo perdão, estão pedindo a liberação imediata de Nicolás Maduro. E eu acredito que vai ter um acordo com o Maduro. E o acordo vai ser: entrega a eles, me dá sustentação para derrubar o Pietro, para derrubar Cuba, para derrubar México. E veja que o Brasil não está sendo nem citado, porque o Brasil é ano eleitoral. Então, irmãos, dizem que tinha um espião da CIA infiltrado dentro da Venezuela, já tinha um espião. Lembra que foi autorizada a CIA trabalhar dentro da Venezuela? Isso foi esse ano, né? Foi ano passado. Eles têm espiões em todo lugar, meu irmão. Oi, quer ver? Deixa eu pegar aqui a matéria. Olha aqui, ó. Tem a matéria de hoje. Olha só, vamos pegar aqui por parte. O grupo Wagner aqui, ó. Wagner Grupo na Venezuela. Os mercenários de Putin apoiam Maduro. O grupo representa uma das principais forças militares privadas e atua em mais de 13 países ao redor do mundo. As eleições na Venezuela resultaram em grandes protestos populares em resposta à suposta fraude eleitoral orquestrada por Maduro no pleito de 28 de julho.
Fotos em vídeos têm indicado que membros do grupo Wagner estariam atuando no país ao lado de policiais venezuelanos. O grupo Wagner é uma organização russa de mercenários cuja a atuação tem ligação íntima com o interesse geopolítico do Kremlin. Apesar de não haver confirmação oficiais, há evidências que sustentam a presença da organização no país carimbenho desde os acontecimentos em 2024. Uma reportagem divulgada pela Reuters afirma que o governo venezuelano está assinando acordos com o grupo desde 2018. As fontes apuradas pelo veículo britânico afirmam que as primeiras unidades teriam chegado pouco antes das eleições, em maio do mesmo ano. A reportagem também enfatiza que novos subgrupos chegaram conforme os protestos e as intensificações populares aumentando ao decorrer do ano seguinte. As estimativas apresentam pelo menos entrevistados são que aproximadamente 400 soldados estariam operando na capital de Caracas desde 2019. Então, veja bem, não seria tão fácil, da forma que foi, pegar Maduro sem ele ser entregue. Aí, veja bem, isso que eu vou mostrar aqui para vocês é matéria de ontem lá, ó. CIA infiltrou equipe na Venezuela para monitorar a vida de Maduro, diz fonte. Conteúdo exclusivo da CNN. Entre os agentes havia um informante dentro do regime venezuelano. A CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, instalou secretamente uma pequena equipe na Venezuela para monitorar os hábitos, a localização e os movimentos do ditador Nicolás Maduro, segundo fontes ouvidas pela CNN. Essa equipe contribuiu para o sucesso da operação desde sábado, que revelou o paradeiro exato de Maduro e onde estaria dormindo. Entre os agentes havia um informante da CIA infiltrado no regime venezuelano, que auxiliou os Estados Unidos no rastreamento da localização dos movimentos de Maduro antes de sua captura, conforme relatada por uma fonte. A CIA inseriu secretamente uma pequena equipe na Venezuela durante o verão, que conseguiu fornecer informações detalhadas sobre a rotina de Maduro e que possibilitou sua captura com tanta facilidade quando chegou a hora, explicou uma das pessoas ouvida pela reportagem. A equipe principal do governo americano que estava envolvida nas discussões sobre a Venezuela era composta pelo vice-chefe de gabinete, pelo secretário de Estado, Marco Rubio, pelo secretário de Defesa e pelo diretor da CIA. Então, veja bem, tinha pessoas infiltradas dentro do governo. Mas olha aqui, irmãos, como a gente que faz live todo dia tem informações. Isso aqui é outubro de 2025. Ó. CIA recebeu autorização para realizar operações secretas na Venezuela. O boletim nas ondas dos likes foi ao ar nesta quinta-feira, 16/10, com o seguinte destaque. O presidente dos Estados Unidos autorizou a Agência Central de Inteligência, CIA, a realizar operações secretas na Venezuela. Segundo o New York Times, a nova autorização permite que a CIA conduza operações letais no país e também em outras regiões do Caribe. Ao ser questionado sobre os motivos da medida, Trump afirmou que a decisão está relacionada ao tráfico de drogas, à migração, ex-presidiários venezuelanos para os Estados Unidos, mas não apresentou evidências para sustentar a alegação. O vice-presidente da Venezuela teria oferecido aos Estados Unidos uma transição de governo sem a presença de Nicolás Maduro, segundo reportagem do G1. As negociações estariam em andamento com o objetivo de viabilizar uma saída política do atual presidente, uma estratégia que provocou reações imediatas dentro e fora do país. Até o momento, o governo venezuelano não confirmou essa oferta. Irmãos, essa matéria que eu estou lendo para vocês aqui é do dia 25 de outubro de 2025, e olha o que a matéria está dizendo aqui, ó.
que a vice-presidente da Venezuela teria oferecido aos Estados Unidos uma transição de governo. Vamos achar essa matéria aqui no G1. Quer dizer, para Trump deixar ela no poder, ela estava já de acordo. Já estava de acordo. Olha aqui, ó. Por isso que Trump não vai mudar, porque olha o que está dizendo a matéria, e olha a data aqui, ó, 16 de outubro de 2025. Vice-presidente da Venezuela oferece aos Estados Unidos transição de governo sem Maduro, de jornal. Planos foram apresentados à Casa Branca em abril e setembro com aval de Maduro e intermediário do Catar. Segundo o Miami Herald, as postagens foram rejeitadas pelos Estados Unidos. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, ofereceu aos Estados Unidos 2 planos que prevêem uma transição de governo no país sem a presença de Nicolás Maduro. As informações foram reveladas pelo jornal. As propostas foram apresentadas no contexto da escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela na quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. O presidente Trump afirmou ter autorizado operações secretas assim em território venezuelano e diz estar estudando ataques terrestres contra cartéis do país. Segundo Miami Herald, as propostas de transição do governo foram escabeçadas pela vice-presidente e pelo irmão dela, Jorge Rodrigues, atual presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. As tentativas foram feitas com a Casa Branca por intermédio do Catar, com aval de Maduro. De acordo com o jornal, a vice-presidente nega que tenha comandado planos para a troca de governo. É por isso que quem faz live todo dia muitas vezes tem informações que muita gente não tem. Vocês têm noção, irmãos, dessa informação de outubro de 2025? Ela já tinha elaborado um plano com ele de transição de governo sem Nicolás Maduro. E Trump não quis. Não quis. Olha só, irmãos. Trump não quis. Entre aspas. Trump trouxe ela para perto. E veja outra informação dessa matéria. O presidente da Assembleia é o irmão dela. E sabe o que isso quer dizer? Vocês sabem o que isso quer dizer? Que Donald Trump está comprando toda a política venezuelana. Os ministros da Suprema Corte estão todos escondidos porque serão presos, porque não tem como estabelecer um novo governo com os ministros que estão lá. Então, veja bem, e os governadores e a Assembleia e todos vão concordar com o plano de Trump para uma transição pacífica, para que se estabeleça novas eleições e aí ganhe. Quem ganhar vai governar o país. E aí eu vou colocar bem entre aspas, dentro de uma pseudo-democracia. Não, ele nem tocou no assunto dela e falou que agora não é momento da Marina Corina entrar na Venezuela. Essa notícia é falsa. Essa notícia é falsa, né? Então, veja, irmãos, ele foi entregue pelo Grupo Wagner, ele foi entregue pela vice-presidente, ele foi entregue pelo presidente da Assembleia Constituinte, né, que seria a Câmara de Deputados americana. Ele foi entregue pelos aqueles que ele alimentava. Então, veja bem, eles vão fazer essa transição pacífica e aí logo nós vamos ter eleições e aí vai ser, eu acredito daí sim que a Marina Corina vai ganhar por voto e não por ser colocada pelo governo americano. E essa estratégia, irmãos, não vamos tirar toda a conspiração. Essa estratégia é melhor
estratégia, porque daí não vai ter revolução, não vai ter nada. Vamos decidir na urna o que o povo quer, e a vontade do povo é estabelecida. Só que eles já sabem que o povo não quer a esquerda, então, automaticamente, é o que o governo americano quer, que está sendo imposto de uma forma pacífica. Então, não haverá oposição nenhuma, porque o acordo, com certeza, está que a maioria deles não vão para a cadeia. Esse é o acordo. Então, é a melhor coisa. E agora, irmãos? E agora, a gente tem algo, né? Que analisar. É tantas coisas que aconteceram, nós já vamos chegar no Brasil. Veja bem, já tinha o acordo da vice, né? E aí, o que nós vamos ver agora é que a Assembleia já reconheceu ela como presidente, a Suprema Corte já reconheceu ela como presidente, e agora, 2 horas atrás, os militares já reconheceram ela como a nova presidenta da Venezuela. Só que, veja, todos reconheceram, só que existe apoio americano para ela permanecer como presidenta. E o acordo foi muito forte, tá? Olha lá. Como Trump escolheu a chavista Delcy Rodrigues como a nova líder da Venezuela após a captura de Maduro. Pessoas envolvidas nas discussões disseram que intermediários convenceram o governo que ela protegeria e defenderia futuros investimentos americanos no setor de energia do país. Semanas antes da operação que resultou a captura de Maduro, autoridades dos Estados Unidos já haviam decidido por uma candidata aceitável para substituí-lo após sua deposição. Pelo menos temporariamente, a presidente Delcy Rodrigues, a líder chavista, uma aliada de Maduro, impressionou funcionários do presidente americano Donald Trump com uma gestão da crucial indústria petrolífera venezuelana. Pessoas envolvidas nas discussões disseram que intermediários convenceram o governo de que ela protegeria e defenderia futuros investimentos americanos no setor de energia do país. Venho acompanhando a carreira dela há muito tempo, então tenho uma noção de que ela é do que ela representa, disse um alto funcionário dos Estados Unidos, referindo-se a Delcy. Não estou alegando que ela seja a solução permanente para os problemas do país, mas ela certamente é alguém com quem achamos que podemos trabalhar em um nível muito mais profissional do que conseguiríamos com ele. As frequentes aparições públicas de Maduro, somada a outras demonstrações de indiferença, ajudaram a convencer integrantes da equipe de Trump de que o presidente venezuelano estava zombando deles, tentando pagar para ver o que ele acreditava ser um blefe. Segundo 2 das pessoas que falaram sobre condições de anonimato por não estarem autorizadas a discutir as conversas confidenciais, na semana passada, Maduro desdenhou da então mais recente escalada dos Estados Unidos. Um tanque e um cais que os Estados Unidos afirmaram ter usado para tráfico de drogas, dançando ao som de uma batida eletrônica na televisão estatal, enquanto sua voz gravada repetia em inglês, sem guerras loucas. Antes havia recusado uma proposta de asilo na Turquia. Assim, a Casa Branca decidiu levar adiante suas ameaças militares.
A opção por permitir a posse de Delcy foi uma escolha fácil, disseram as fontes. Trump não simpatiza com a líder da oposição, Marina Corina, que organizou uma campanha presidencial vitoriosa em 2024, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz do ano passado. No sábado, Trump disse que aceitaria Delcy, afirmando que a opositora carecia do respeito necessário para governar a Venezuela. Autoridades americanas afirmam que o relacionamento com o governo interino será baseado na capacidade dela de jogar conforme as regras deles, acrescentando que reservam-se ao direito de tomar medidas militares adicionais caso não respeite os interesses dos Estados Unidos. Em uma declaração neste domingo, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que o Washington irá trabalhar com as atuais lideranças da Venezuela se elas tomarem as decisões certas. Vamos julgar tudo pelo que fizeram e vamos ver o que fazem, disse no programa CBS News. Eu sei o seguinte, se não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão diversas ferramentas de pressão. E aí, Trump declarou no sábado que os Estados Unidos pretendem administrar a Venezuela por um período indeterminado e recuperar os interesses petrolíferos dos Estados Unidos. Uma afirmação extraordinária de poder unilateral e expansionista após argumentos mais estreitos, e também contestados sobre interromper os fluxos de drogas. Irmãos, eu vou dizer bem resumidamente o que aconteceu aqui. Donald Trump comprou o governo venezuelano inteiro e eles entregaram Maduro de bandeja. É por isso que os radares russos não interceptaram as aeronaves que foi capturar o Maduro e eles entregaram Maduro de bandeja, vão continuar nadando no dinheiro de petróleo e talvez ganhem muito mais do que já ganharam. E aí, muito em breve, terá novas eleições, apesar que a última eleição foi em 2024. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer é que ela pode governar até 2028. E se andar na linha, obedecendo tudo que o governo americano quiser, vai continuar. E ainda, irmãos, Donald Trump falou algo que mexeu na geopolítica internacional, que ele não vai parar de fornecer diesel, combustível, petróleo para a China e para a Rússia. Quer dizer, tudo continua normalmente. Tudo continua normalmente.